A rendição de Stalingrado não apenas selou o destino do 6º Exército Alemão, também converteu o Marechal Friedrich Paulus numa figura incômoda para ambos os lados. Cercado, sem suprimentos e sem contato com a maioria de suas tropas, foi o primeiro alto comando capturado vivo na história militar da Alemanha. Sua negativa a suicidar-se marcou uma ruptura com o código de honra imposto por Hitler. Durante os anos seguintes, Paulus foi isolado, interrogado e convertido numa ferramenta política pela União Soviética. Passou de ser comandante da Frente Oriental à voz da propaganda inimiga, assinando manifestos contra o nazismo e aparecendo nos julgamentos de Nuremberg como testemunha-chave contra seus antigos superiores. Mas sua história não terminou nos tribunais. Como viveu o homem que encarnou a maior derrota do Reich? Que preço pagou por não morrer em Stalingrado? E o que revelou antes de desaparecer do cenário histórico? A última ordem do Führer, Stalingrado e a queda do Marechal. No final de janeiro de 1943, o 6º Exército Alemão enfrentava seu colapso final em Stalingrado. Mais de 300 mil soldados alemães e romenos haviam ficado presos desde 19 de novembro de 1942, quando as forças soviéticas lançaram a Operação Urano e fecharam o cerco. Friedrich Paulus comandava esta força desde os porões do edifício Univermag, no centro da cidade destruída. O exército estava dividido em duas bolsas sem comunicação. Paulus controlava o setor sul com aproximadamente 30 mil homens em condições mínimas de combate. Ao norte, o general Strecker resistia em Mamayev Kurgan com 40 mil soldados, mas ambos os grupos operavam de forma independente desde 26 de janeiro. O suprimento aéreo havia falhado completamente. Hermann Göring havia prometido abastecer o exército mediante uma ponte aérea, mas as condições meteorológicas o haviam tornado impossível. As temperaturas entre 30 e 40 graus abaixo de zero congelavam o óleo hidráulico dos Junkers Ju-52 e paralisavam os sistemas de comunicação. Os motores falhavam constantemente e muitas aeronaves não conseguiam decolar de suas bases. A isto se somava a supremacia aérea soviética cada vez mais esmagadora. Os caças Yakovlev e Lavochkin patrulhavam os céus dia e noite, derrubando cargueiros alemães com facilidade. Dos mais de 500 aviões destinados à ponte aérea, quase a metade foi destruída antes de fevereiro. O aeródromo de Pitomnik caiu no dia 16 de janeiro de 1943. Era a principal via de entrada de suprimentos e evacuação de feridos. Gumrak, o último aeródromo operativo, foi tomado pelos soviéticos no dia 22 de janeiro. A partir de então, os suprimentos só podiam ser lançados de paraquedas, sem possibilidade de aterrissagem. Mas os pacotes nem sempre caíam em mãos alemãs. Muitos eram arrastados pelo vento em direção a posições soviéticas ou se perdiam nos escombros. Houve combates à baioneta entre patrulhas rivais para controlar um único recipiente de munição descendo lentamente desde o céu. As rações haviam se reduzido a uma refeição diária. Os soldados recebiam pão congelado, ossos fervidos e ocasionalmente carne de cavalo. Mais de 18 mil feridos se amontoavam em porões sem aquecimento, sem água corrente e sem atenção médica. As baixas por tifo, disenteria e pneumonia superavam amplamente as causadas por combate direto. Em muitos postos de socorro, as enfermeiras improvisavam curativos com papel de jornal encharcado em vodka. Praticavam-se amputações sem anestesia, entre gritos abafados por trapos na boca dos feridos. A falta de morfina converteu a medicina num ato de brutalidade desesperada. Alguns soldados tentavam desertar para hospitais apenas para morrer nos corredores por falta de atenção. A munição escasseava criticamente. Os canhões antitanque careciam de projéteis. Os obuses se disparavam apenas em situações desesperadas e muitas unidades lutavam com fuzis capturados ou armas defeituosas. Os ataques soviéticos encontravam escassa resistência. As tropas do Exército Vermelho ocupavam ruas, fábricas e bairros inteiros sem enfrentar oposição organizada. Nos subúrbios industriais, algumas unidades alemãs disparavam balas soltas encontradas em cadáveres inimigos. Registraram-se ataques executados com pistolas de bengalas ou granadas sem espoleta, lançadas como última tentativa de intimidação. A guerra havia perdido todo vestígio de lógica militar.
No dia 24 de janeiro, Paulus enviou uma petição ao quartel-general do Führer solicitando permissão para render-se. Descreveu a situação como desesperada e inevitável. Hitler rejeitou a solicitação e ordenou resistir até o último homem e a última bala. As comunicações por rádio funcionavam de forma intermitente, mas o alto comando alemão mantinha sua posição inflexível. Em Rastenburg, a petição foi recebida com desprezo. Wilhelm Keitel a qualificou de lamentação logística. Hitler a ignorou durante horas, passeando por seu bunker com expressão ausente. A ordem de resistir foi retransmitida sem emoção, como se fosse parte de uma rotina vazia. No dia 26 de janeiro, o cerco soviético se fechou completamente. O 6º Exército ficou dividido em 2 bolsas isoladas, sem possibilidade de comunicação entre elas. Paulus perdeu contato com Strecker e ficou no comando dos restos de seu exército no setor sul da cidade. A partir de então, os oficiais deixaram de emitir relatórios de batalha. Muitos queimaram seus documentos. A prioridade já não era combater, mas sobreviver o suficiente para morrer com alguma dignidade. Os combates haviam perdido seu caráter ofensivo. Tratava-se de atos de resistência fragmentária, protagonizados por unidades sem comando efetivo, sem coordenação e sem esperança. Em alguns setores, os soldados alemães se rendiam sem disparar. Em outros, ofereciam resistência com armas vazias. Encontraram-se grupos que hasteavam trapos brancos feitos com ataduras ensanguentadas ou lenços pessoais. Outros cavavam suas próprias sepulturas antes de entregar suas armas. O moral estava pulverizado. No dia 30 de janeiro de 1943, Hitler promoveu Paulus ao posto de marechal de campo. A promoção chegou acompanhada de uma lembrança. Nenhum marechal alemão havia sido capturado vivo na história. A mensagem era clara. Paulus devia escolher entre a morte honrosa e a desonra do cativeiro. A promoção foi vista por muitos como uma sentença envenenada. Conferia-lhe um posto simbólico ao mesmo tempo que o empurrava ao suicídio. Alguns de seus oficiais choraram em silêncio ao saber da ordem. Sabiam que Hitler já o havia dado por morto. No dia seguinte, 31 de janeiro, as forças soviéticas cercaram o edifício Univermag. Paulus se encontrava no porão, acompanhado por seu estado-maior. A situação era insustentável. As munições estavam esgotadas, os homens não tinham forças para continuar lutando, e qualquer resistência adicional significava morte sem propósito. O porão cheirava a umidade, sangue seco e pólvora. Alguns oficiais destruíram suas insígnias para evitar ser identificados. Um deles, com voz trêmula, perguntou se já podiam deixar de fingir que tudo fazia sentido. A rendição se executou formalmente através de subordinados de Paulus, numa tentativa de distanciar o marechal da decisão. No entanto, o resultado foi o mesmo. Friedrich Paulus se converteu no primeiro marechal alemão capturado vivo na história militar da Alemanha. Os restos do 6º Exército continuaram lutando em bolsas isoladas até 2 de fevereiro. Para então, mais de 200.000 soldados alemães haviam morrido em Stalingrado. 91.000 foram capturados, incluindo 24 generais e 2.500 oficiais de menor posto. Apenas 6.000 sobreviveriam à guerra e retornariam à Alemanha uma década depois. Nos anos seguintes, os nomes desses 6.000 foram utilizados pela propaganda para demonstrar o preço do fracasso. Mas para Paulus, a rendição foi apenas o começo de uma vida marcada pelo silêncio, a vigilância e a traição. O rosto do derrotado, interrogatórios e humilhação soviética. Após sua rendição, Paulus foi escoltado desde os restos do edifício Univermag até veículos militares soviéticos GAZ-AA modificados para transporte de prisioneiros. O traslado se dirigiu ao quartel-general da Frente do Don, localizado a aproximadamente 80 quilômetros ao sudoeste de Stalingrado. Paulus conservou seu casaco branco de inverno, seus mapas de operações, documentos oficiais e o bastão de comando que havia recebido com sua promoção a marechal. O percurso durou 4 horas sobre caminhos gelados, atravessando trincheiras soviéticas e postos de controle. A escolta o conduziu diretamente ao quartel do marechal Konstantin Rokossovski, comandante da Frente do Don, estabelecido num edifício industrial convertido no povoado de Vechenskaya. Ao chegar, Paulus foi conduzido a uma sala onde o esperavam 2 oficiais soviéticos de alto posto. Rokossovski
e o general Nikolai Voronov, representante do alto comando soviético. O interrogatório se realizou na presença de intérpretes militares e foi documentado tanto por testemunhas alemãs como soviéticas. Voronov iniciou a conversa com um tom formal, mas direto. Mencionou que era tarde e que ambos estavam cansados depois de dias intensos de combate. Explicou que essa noite só discutiriam o assunto mais urgente. Paulus o interrompeu para corrigir seu posto. Não era coronel-general, mas marechal de campo, promovido no dia anterior. Apresentou a documentação que o acreditava, explicando que não havia tido tempo de atualizar as insígnias em seu uniforme devido às circunstâncias. Os oficiais soviéticos expressaram surpresa pela importância que Paulus dava a seu posto nessa situação. Voronov continuou apresentando a proposta principal. Paulus devia assinar uma ordem dirigida às tropas alemãs que ainda resistiam na Bolsa Norte, ordenando-lhes render-se para evitar derramamento de sangue desnecessário. Paulus respondeu com indignação. Considerava que tal ação seria completamente indigna de um soldado. Voronov replicou perguntando como podia ser indigno salvar as vidas de seus homens quando seu comandante já havia se rendido. Paulus negou haver se rendido voluntariamente, afirmando que havia sido tomado de surpresa. Os oficiais soviéticos conheciam perfeitamente as circunstâncias da captura de Paulus e sua decisão de evitar o suicídio. Voronov continuou argumentando desde uma perspectiva humanitária. Explicou que as forças soviéticas necessitariam apenas dias ou inclusive horas para destruir o resto das tropas alemãs. A resistência era totalmente inútil e só causaria a morte desnecessária de milhares de soldados. Segundo as testemunhas presentes, Paulus se mostrou nervoso durante esta parte da conversa, manipulando constantemente um pacote de cigarros e um cinzeiro que tinha sobre a mesa. Respondeu com evasivas e eufemismos, argumentando finalmente que, ainda que assinasse a ordem, os soldados alemães não a obedeceriam porque, ao render-se, havia deixado automaticamente de ser seu comandante. Voronov insistiu que os soldados sim obedeceriam, já que poucas horas antes ele havia sido efetivamente seu comandante. Paulus replicou que sua autoridade se limitava ao setor sul, onde havia sido capturado. O Grupo Norte pertencia a outro comandante que recebia ordens diretas do quartel-general do Führer, e essas eram as únicas ordens válidas. A conversa continuou com tons cada vez mais elevados. Paulus acrescentou que, inclusive, se decidisse assinar tal ordem, sempre poderia ser acusada de falsificação. Os oficiais soviéticos propuseram enviar generais alemães capturados para corroborar a autenticidade, mas Paulus respondeu que tudo seria inútil por uma razão ou outra. Depois desta discussão prolongada, Paulus se negou definitivamente a assinar. Os oficiais soviéticos compreenderam a inutilidade de continuar pressionando. Voronov concluiu advertindo que, ao negar-se a salvar as vidas de seus subordinados, Paulus assumia uma grave responsabilidade para com o povo alemão e o futuro da Alemanha. Paulus permaneceu em silêncio, olhando fixamente à parede, completamente deprimido pelos tormentos que o acossavam. Voronov perguntou finalmente se o alojamento era satisfatório e se necessitava algum tipo de dieta especial ou medicação para sua doença. Paulus respondeu que só pedia que os prisioneiros de guerra recém-capturados fossem alimentados e recebessem atenção médica. Voronov explicou que, dada a situação difícil que ainda enfrentavam na frente, era complicado receber uma massa tão grande de prisioneiros e atender adequadamente todas suas necessidades, mas prometeu fazer o possível. Paulus agradeceu a resposta e ambos se despediram. Mais da metade dos 91.000 prisioneiros alemães morreram durante os primeiros 2 meses de cativeiro. Apenas 5.000 retornariam finalmente à Alemanha uma década depois. Enquanto Paulus se encontrava sob custódia soviética, em Berlim, a notícia de sua captura gerou alarme e rejeição total. Hitler recebeu o relatório no dia 1º de fevereiro mediante rádio e telegrama. Sua reação foi imediata e furiosa. Comparou a situação com o comportamento das mulheres, que eram capazes de suicidar-se ante a menor violação de sua honra, enquanto homens que se chamavam soldados preferiam o cativeiro antes que salvar a sua. Hitler expressou que a captura causava muito dano à Alemanha porque anulava o heroísmo de tantos soldados que haviam morrido resistindo pela fraqueza de um homem sem caráter.
Lamentou especialmente havê-lo promovido a marechal com a intenção de dar-lhe essa última satisfação, esperando que se libertasse de todo o dano e ascendesse à eternidade e à imortalidade nacional. Em vez disso, havia preferido ir a Moscou. Joseph Goebbels havia estado preparando durante dias a imprensa e as estações de rádio para unir o país em luto marcial ante a resistência heróica final do 6º Exército em Stalingrado. O objetivo era que o sucedido fosse lembrado durante séculos pelas gerações alemãs futuras. Apesar de que os acontecimentos não corresponderam com as expectativas, isto não afetou a intenção do discurso previamente preparado. O comunicado se emitiu como anúncio especial no dia 3 de fevereiro de 1943, 24 horas depois de que sucumbisse a última resistência alemã em Stalingrado. O comunicado oficial declarava que, desde o quartel-general do Führer, o alto comando da Wehrmacht anunciava que a Batalha de Stalingrado havia terminado. Fiel a seu juramento de lealdade, o seu exército, sob o comando exemplar do Marechal Paulus, havia sido aniquilado pela superioridade numérica esmagadora do inimigo. O sacrifício do 6º Exército não havia sido em vão. Como baluarte da missão histórica europeia, havia resistido o ataque de numerosos exércitos soviéticos. Haviam morrido para que a Alemanha pudesse viver. O comunicado não fazia referência a prisioneiros nem à captura de Paulus, implicando que todos haviam morrido. No entanto, as notícias reais já se haviam difundido por todo o mundo. Qualquer alemão que pudesse sintonizar um rádio estrangeiro se inteirou do que realmente havia sucedido. Isto, somado às cartas dos soldados e aos relatos de quem havia sido evacuado, pronto causou que uma versão alternativa à dada pelo governo alemão se estendesse por toda a Alemanha. Cativo no coração do inimigo, o prisioneiro do Kremlin. Friedrich Paulus foi classificado pelo alto comando soviético como um prisioneiro estratégico. Sua captura representava não só uma vitória tática, mas também uma oportunidade propagandística de valor considerável. Diferentemente da maioria de oficiais capturados, Paulus não foi enviado a campos comuns de filtração, mas a uma instalação especial sob supervisão direta do NKVD, o campo número 48 de Voikovo. O campo de Voikovo se localizava na região de Ivanovo, aproximadamente 250 quilômetros ao nordeste de Moscou. O complexo estava rodeado por um bosque de bétulas e pinheiros numa área completamente isolada. Originalmente funcionava como sanatório para funcionários ferroviários, mas foi adaptado em 1943 para alojar exclusivamente prisioneiros de guerra de alto posto, marechais, generais, almirantes e chefes de Estado-Maior do Eixo. O recinto constava de vários pavilhões de madeira de 2 andares, conectados por sendeiros ladrilhados. Uma cerca de madeira de 3 metros de altura rodeava completamente a área, reforçada com torres de vigilância a cada 50 metros. O acesso estava limitado por uma porta principal de ferro, custodiada permanentemente por pessoal armado do NKVD. Paulus foi instalado numa sala privada da ala norte do edifício principal. Dispunha de uma cama individual, escrivaninha de madeira, armário fechado com chave e um fogão de cerâmica para aquecimento. Tinha água corrente, uma pia pessoal e acesso a um pequeno banheiro compartilhado com outros oficiais de alto posto. As condições materiais do campo eram notoriamente superiores às que enfrentavam os soldados rasos em campos ordinários. Os oficiais recebiam 3 refeições diárias: café da manhã de pão preto e chá, almoço de sopa espessa de repolho ou batata com carne fervida e pão, e jantar ligeiro com mingau, chá e açúcar. Cada prisioneiro recebia um kit de asseio pessoal que incluía sabão, pente, escova de dentes e toalha. Era permitido conservar pertences pessoais não militares, livros, correspondência prévia e pequenos objetos de uso diário. Paulus conservou seu diário pessoal, sua caneta tinteiro e uma cópia do Manual Estratégico do Estado-Maior-General. O tratamento dos guardas era formal, vigilante e sem familiaridade. Os custódios do NKVD não estabeleciam conversas com os prisioneiros, salvo em assuntos estritamente necessários. Sua rotação se realizava a cada 3 semanas para evitar qualquer relação pessoal. Cada prisioneiro tinha atribuído um número de registro e estava sujeito a inspeções regulares em sua sala. Paulus, como o oficial de mais alto posto capturado até então,
Tinha acesso limitado a um pequeno jardim fechado onde podia caminhar meia hora diária. As atividades físicas se realizavam sob supervisão constante, e todo deslocamento fora do pavilhão requeria a aprovação do chefe de vigilância. Os interrogatórios começavam normalmente às 9 da manhã numa sala especial, com tradutores militares e funcionários do GRU presentes. Paulus foi submetido a mais de 30 sessões entre fevereiro e abril de 1943. Cada sessão durava entre 1 e 3 horas e abordava temas militares específicos: organização interna do 6º Exército, cadeia de comando da Frente Oriental, sistemas de comunicação do Alto Comando, logística alemã e previsões estratégicas dos generais alemães. As perguntas se colocavam em russo, se traduziam ao alemão, e as respostas se transcreviam em 2 versões simultâneas. As atas de cada sessão eram revisadas por oficiais do NKVD e arquivadas em duplicado. Qualquer omissão ou erro de tradução se corrigia imediatamente sob supervisão. Paulus nunca pôde interrogar seus interrogadores, nem se lhe revelou a identidade completa de quem o interrogava. Algumas sessões as dirigiam oficiais de inteligência militar, outras comissários políticos. Em todas se lhe advertia que suas respostas seriam confrontadas com declarações de outros oficiais alemães. As sessões se realizavam na mesma sala: paredes cinzas, uma mesa metálica, 2 cadeiras e uma lâmpada pendente. Não havia relógios nem janelas. Apenas um retrato de Stalin presidia o muro do fundo. O seguimento a Paulus era constante e minucioso. Sua sala estava equipada com um sistema oculto de gravação sonora que transmitia suas conversas a uma sala de escuta. Cada carta que escrevia era aberta, copiada e traduzida antes de ser enviada. As respostas que recebia passavam pelo mesmo processo. Os agentes do NKVD levavam um registro detalhado de seus movimentos, conversas e hábitos. Conservam-se registros onde se anotava a hora exata de despertar, os temas que discutia com companheiros, as frases que pronunciava durante a leitura e, inclusive, as expressões faciais observadas durante as refeições. Esta documentação era avaliada semanalmente por um comitê de inteligência que redigia informes para o Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Alguns documentos foram utilizados posteriormente na estratégia propagandística que Moscou desenvolveria em torno de Paulus. Além do espionagem direto, Paulus era vigiado por prisioneiros alemães colaboracionistas. Estes informantes se faziam passar por companheiros de cativeiro e reportavam conversas privadas. Seus informes se conservam parcialmente desclassificados em arquivos soviéticos. Em Voikovo, Paulus compartilhava espaço com outros generais alemães capturados em Stalingrado e campanhas posteriores: Wilhelm Adam, Arthur Schmidt, Walter von Seydlitz-Kurzbach e outros oficiais superiores. As relações eram formais, limitadas a cumprimentos, conversas técnicas e comentários sobre a situação na Alemanha. Organizavam-se reuniões semanais numa sala comum, onde os oficiais discutiam temas militares, redigiam mapas de operações passadas ou analisavam notícias proporcionadas pelos soviéticos. Não existia uma estrutura hierárquica interna reconhecida, mas Paulus era considerado uma figura de referência por seu posto superior. Evitava dar ordens ou assumir liderança explícita. As atividades comuns incluíam leitura de literatura militar alemã e russa, estudos de estratégia e jogos de mesa aprovados pela administração soviética. As reuniões eram observadas desde uma sala contígua, com cristais polarizados, onde agentes do NKVD gravavam tudo. Em abril de 1943, o Comitê de Informação Soviético autorizou a primeira reprodução de imagens de Paulus capturado. A fotografia, tomada pelo correspondente Georg Zellman, o mostrava com um rosto sério, em casaco branco, saindo do bunker de Univermag após a rendição. Esta imagem foi difundida discretamente por agências soviéticas em boletins militares e publicações internas, posteriormente em meios de nações aliadas. O objetivo era mostrar o inimigo como vencido, não tanto Paulus como colaborador ativo. Conservam-se registros de áudio onde sua voz foi utilizada para práticas de tradução e análise por equipes da Rádio Moscou, ainda que nesta etapa ainda não se difundiram declarações públicas suas. Cartazes internos do Exército Vermelho incluíram frases como: "Inclusive seu marechal se rendeu junto à sua silhueta",
Estes foram os primeiros passos no uso simbólico de sua figura como troféu de guerra, sem implicar ainda sua participação direta ou consentimento. Conversão. Em cativeiro, o despertar do traidor nobre. O inverno de 1944 marcou uma mudança fundamental na situação de Friedrich Paulus. Seu nome deixou de ser unicamente símbolo de derrota militar para converter-se em ferramenta ativa de propaganda política. Sua transformação se institucionalizou quando se incorporou ao Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, um experimento político desenhado pelo Kremlin para minar a resistência alemã desde dentro. O Komitee Freies Deutschland foi fundado oficialmente no dia 12 de julho de 1943, nas instalações do campo de prisioneiros de Krasnogorsk, perto de Moscou. A iniciativa surgiu do Departamento Político do Exército Vermelho, sob direção do escritor comunista alemão Erich Weinert, com respaldo direto do Politburo soviético. A estrutura do comitê operava em 2 níveis: um político composto por comunistas alemães exilados e agentes do KPD, e outro militar, integrado por oficiais da Wehrmacht capturados, principalmente em Stalingrado. Entre os membros fundadores figuravam o general Walter von Seydlitz-Kurzbach, o tenente-coronel Lothar von Arnaud de la Perrière e o major Karl Hetz. A criação do comitê respondia a uma estratégia dupla. Os soviéticos buscavam minar o moral das tropas alemãs em combate e sentar bases para uma futura transição política na Alemanha derrotada. Para isto necessitavam vozes com autoridade militar e credibilidade ante os compatriotas alemães. Paulus não participou da fundação do comitê. Durante quase um ano depois de sua rendição, se manteve em silêncio político. No entanto, após intensas reuniões com emissários soviéticos e antigos subordinados, foi incorporado formalmente ao comitê em agosto de 1944. Sua integração se efetuou através da ala militar, o Bund Deutscher Offiziere, uma organização paralela fundada em setembro de 1943 e fusionada posteriormente com o comitê principal. O valor simbólico de Paulus era imediato. Como o oficial alemão de mais alto posto capturado vivo, sua adesão representou um golpe propagandístico considerável. Se um marechal do Reich tomava partido contra Hitler, outros oficiais poderiam seguir seu exemplo. No dia 8 de agosto de 1944, Paulus assinou seu primeiro documento público como membro do comitê. Era um chamamento geral, redigido pelo comitê e distribuído em panfletos e emissões radiais, onde afirmava que a Alemanha devia romper com Hitler e seu círculo para sobreviver. O colapso era inevitável. Sua assinatura se utilizou em cartazes lançados sobre as linhas alemãs, em transmissões da Rádio Freies Deutschland e em boletins do Exército Vermelho. Não era meramente simbólica, se converteu em ferramenta propagandística ativa. As instalações do comitê incluíam um estúdio de gravação, uma redação de panfletos e um escritório de tradução. Paulus participou ativamente nas operações propagandísticas. Foi gravado lendo fragmentos previamente redigidos em alemão, retransmitidos para a frente oriental mediante transmissões de onda curta e alto-falantes móveis instalados em trincheiras. As emissões incluíam mensagens como: soldados alemães, vosso sangue se derrama pela loucura de um homem. Rendei-vos, o inimigo não é a Rússia, é Hitler. Os textos eram redigidos por técnicos do comitê e revisados por assessores do GRU. Paulus, junto com Seydlitz e Hetz, liam os textos atribuídos. Sua voz representava o general derrotado que havia compreendido a inutilidade do sacrifício militar. O comitê imprimiu e lançou milhões de panfletos sobre as linhas da frente. Um dos mais conhecidos foi o Aufruf der 50 Generale an Volk und Wehrmacht, publicado em dezembro de 1944. Paulus foi o primeiro assinante. Este panfleto instava as tropas alemãs a render-se, argumentando que continuar a guerra só beneficiava os interesses pessoais de Hitler. Foi lançado mediante balões e bombardeiros, repartido em zonas ocupadas e reproduzido em jornais controlados pelo Comitê na Polônia, Tchecoslováquia e a URSS. A resposta do Terceiro Reich foi imediata e severa. O Ministério da Propaganda qualificou o comitê como criação do inimigo e seus membros como inimigos do Reich.
Em setembro de 1944, um boletim interno do NSDAP classificou Paulus como traidor supremo e ordenou apagar seu nome dos registros oficiais da Wehrmacht. O castigo se estendeu à sua família. A Gestapo prendeu sua esposa, Constance Helena, em seu domicílio de Berlim no dia 1º de outubro de 1944. Foi acusada de alta traição por não denunciar o desvio ideológico de seu marido e enviada ao campo de concentração de Oranienburg sob regime especial. Seu filho menor, Ernst Alexander Paulus, foi internado num lar estatal sob vigilância do partido. Seu nome se incluiu numa lista de filhos de traidores, junto com descendentes de outros oficiais do Bund Deutscher Offiziere. Os registros do Reichssicherheitshauptamt confirmam que qualquer menção a Paulus em meios públicos estava proibida. Impôs-se um veto total à circulação de imagens, escritos ou testemunhos seus. Inclusive em círculos militares, mencionar seu nome se considerava insubordinação. Entre agosto de 1944 e abril de 1945, Paulus assinou pelo menos 6 manifestos públicos coordenados pelo comitê. O manifesto do dia 8 de agosto de 1944 foi sua declaração geral contra Hitler, assinada em Moscou e difundida em panfletos e emissoras soviéticas. O Aufruf der 50 Generale, de dezembro de 1944, foi um panfleto propagandístico com sua assinatura visível no cabeçalho, distribuído em frentes do Vístula, Prússia Oriental e Pomerânia. Sua declaração radial de Ano Novo, do dia 1º de janeiro de 1945, foi uma transmissão de 5 minutos onde exortou as unidades alemãs na Polônia a entregar-se antes que fosse tarde demais. Em janeiro de 1945, dirigiu uma carta pública ao general Guderian, emitida por rádio, onde lhe advertia sobre a inutilidade de resistir. O boletim do Bund Deutscher Offiziere de março de 1945 detalhou posições dos generais assinantes a respeito da rendição de Berlim. Seu último documento foi a mensagem ao povo alemão de abril de 1945, onde fechou com uma frase concreta: "Esta guerra está perdida. Salvai o que ainda pode salvar-se." Este foi o último documento assinado antes do colapso do Terceiro Reich. A testemunha inesperada, Paulus, nos julgamentos de Nuremberg. No dia 11 de fevereiro de 1946, o Palácio de Justiça de Nuremberg experimentou um de seus momentos mais tensos. As câmeras se orientaram para a porta lateral enquanto o estrado das testemunhas se preparava para receber uma figura inesperada. Os fiscais soviéticos haviam mantido em absoluto segredo sua operação mais delicada: o traslado de Friedrich Paulus desde a União Soviética para testemunhar contra seus antigos superiores. Sua aparição representou uma surpresa cuidadosamente orquestrada. Durante meses, os fiscais soviéticos haviam negociado em privado com as outras potências aliadas para incluir Paulus como testemunha da acusação. Seu valor testemunhal era excepcional. Como marechal de campo e membro do alto comando alemão, podia proporcionar evidência direta sobre o planejamento da guerra de agressão contra a União Soviética. A viagem desde Moscou até Nuremberg se realizou sob medidas de segurança extraordinárias. Os soviéticos utilizaram uma estratégia de isca para o traslado, empregando Enver Mamedov, um intérprete da URSS que se parecia com Paulus, como isca num potencial intento de assassinato. 2 veículos atravessaram os postos de controle estadunidenses na fronteira com a zona de ocupação soviética. Ambos levavam homens com ternos e chapéus idênticos nos assentos traseiros. Mamedov viajava no primeiro como isca, enquanto Paulus ia no segundo carro com documentação falsa para evitar ser identificado em caso de morte. Apenas um pequeno grupo dentro do tribunal conhecia a operação. Paulus foi alojado 2 dias num edifício próximo ao Palácio de Justiça, sem contato com a imprensa, advogados ou o resto de testemunhas. Sua presença se manteve em segredo até o momento de sua entrada na sala. Existe uma lenda sobre como se desenvolveu a solicitação de trazer Paulus ao tribunal. Segundo Arkady Poltorak, secretário da delegação soviética, quando os advogados defensores protestaram pela leitura do testemunho de Paulus dado em Moscou e exigiram que a testemunha fosse trazida a Nuremberg, estavam convencidos de que Rudenko não se atreveria a dar tal passo.
Quando o presidente do tribunal, Lawrence, perguntou quanto tempo levaria a trazer a testemunha, Rudenko respondeu com calma: "Creio, Vossa Senhoria, 5 minutos." À sua chegada ao tribunal, se reforçaram os dispositivos de segurança. Paulus foi escoltado por guardas armados soviéticos. Não se lhe permitiu circular sem acompanhamento, e seus encontros com fiscais se realizaram em salas fechadas, sob presença constante de intérpretes oficiais. O controle sobre seus movimentos foi absoluto. Prévio a seu testemunho, foi submetido à revisão médica e se lhe proporcionou um uniforme civil adequado. O testemunho foi preparado com antecedência junto ao fiscal soviético Roman Rudenko e sua equipe, que repassaram com ele os pontos-chave a desenvolver. No entanto, não se lhe permitiu ler um roteiro. Suas respostas seriam orais, sob juramento, e abertas a reperguntas dos advogados defensores. O interrogatório começou na manhã do dia 11 de fevereiro de 1946. Rudenko dirigiu o testemunho, e Paulus declarou em alemão sobre a invasão da União Soviética e as invasões da Romênia, Hungria e Finlândia, além de identificar a hierarquia nazista. Rudenko centrou suas perguntas em 2 aspectos principais: o planejamento da invasão à União Soviética e a cadeia de comando militar sob o alto comando alemão. Sobre a natureza do ataque, Rudenko perguntou se Paulus sabia que o ataque à URSS constituía uma violação do direito internacional. Paulus respondeu que nas reuniões prévias a junho de 1941 se mencionou que o ataque era estratégico e preventivo, mas que muitos oficiais, incluído ele mesmo, não foram informados de nenhuma declaração formal de guerra. Acrescentou que o alto comando operava sob instruções pessoais de Hitler, transmitidas sem deliberação parlamentar nem consulta legal. Paulus declarou que quando assumiu o cargo de chefe de intendência primeira do Estado-Maior-General no dia 3 de setembro de 1940, encontrou em sua área de trabalho um plano operacional ainda incompleto que tratava sobre um ataque à União Soviética. Esta revelação proporcionou evidência direta de que o planejamento da Operação Barbarossa havia começado muito antes do ataque real. Sobre o tratamento de comissários soviéticos, Paulus confirmou que o Commissar Befehl foi transmitido diretamente desde o Estado-Maior. Indicou que esta ordem estabelecia a execução imediata de todos os comissários comunistas capturados e que foi discutida por vários generais, ainda que nenhum se opôs formalmente. A respeito dos Einsatzgruppen, respondeu que tinha conhecimento indireto de operações de extermínio, especialmente na retaguarda do Grupo de Exércitos Sul. Mencionou informes que indicavam execuções massivas de judeus e comissários, levadas a cabo por unidades especiais sob jurisdição das SS, não da Wehrmacht. Quando Rudenko perguntou: "Concluí corretamente de seu testemunho que muito antes do dia 22 de junho, o governo nazista e o alto comando das Forças Armadas estavam planejando uma guerra agressiva contra a União Soviética, com o propósito de colonizar o território da União Soviética?" Paulus respondeu: "Isso está fora de toda dúvida segundo todos os desenvolvimentos que descrevi e também em conexão com todas as diretivas emitidas no conhecido Arquivo Verde." A equipe de defesa alemã, através do Dr. Laternser, solicitou ao tribunal que se adiasse o contra-interrogatório para reunir mais informação. O Dr. Laternser, como advogado do Estado-Maior-General, pediu a oportunidade de examinar a testemunha na manhã seguinte, argumentando que a apresentação da testemunha por parte da acusação havia sido uma surpresa para os advogados defensores. A defesa argumentou que necessitava tempo para preparar perguntas adequadas, especialmente dada a importância do testemunho. Laternser enfatizou que as declarações escritas nunca são mais que um substituto duvidoso de um exame pessoal de uma testemunha. No dia 13 de fevereiro, o ex-marechal de campo Paulus foi interrogado pelo Dr. Otto Nelte, advogado de Keitel. Paulus foi questionado sobre ordens militares, especificamente sobre quem as assinava: Hitler, Jodl, Keitel. Em particular, discutiram sobre a ordem número 21, o ataque à Rússia. No dia seguinte, a defesa contra-interrogou Paulus, mas os advogados defensores não puderam pegá-lo em contradições. O general não deu resposta sobre o número de tropas soviéticas ao longo das fronteiras com a Alemanha e Romênia, que poderiam haver sido indicativas de planos agressivos da União Soviética. Nelte perguntou de maneira reprovativa:
Porque não havia menção dos sacrifícios dos soldados alemães na Batalha de Stalingrado? E se Paulus não havia sido promovido a Feldmarschall porque supostamente havia apoiado a batalha como um exemplo de primeira classe de não render-se? Paulus se negou a aceitar que sua promoção fosse uma consequência disso. Os advogados defensores também tentaram demonstrar que Paulus falava sob pressão, dado seu status como prisioneiro. Também dissipou rumores de que ensinava numa academia militar em Moscou ou tinha algum posto na União Soviética. Tal fato sugeriria que seu testemunho era inescrupuloso e tendencioso. No entanto, o tribunal não encontrou sinais de coação visível e permitiu que seu testemunho ficasse registrado oficialmente. A imprensa internacional cobriu sua aparição com manchetes inesperadas. The New York Times titulou: "O general vencido declara contra seus próprios superiores." Le Monde falou de uma testemunha trazida das ruínas da história. Para Moscou, foi uma vitória simbólica. O herói capturado testemunhava a favor de seus captores. O testemunho de Paulus proporcionou evidência crucial sobre a premeditação da guerra de agressão alemã. Sua declaração de que os planos para atacar a União Soviética existiam desde setembro de 1940 contradizia diretamente as afirmações da defesa de que o ataque havia sido preventivo ou uma resposta a ameaças soviéticas. Para fevereiro de 1946, o marechal de campo Friedrich Paulus havia sido oficialmente declarado morto pelo Reich, inclusive se havia celebrado seu funeral na Alemanha. Sua aparição no Tribunal de Nuremberg surpreendeu a todos os presentes. Seu testemunho representou um momento decisivo no tribunal, proporcionando evidência direta de primeira mão sobre o planejamento da guerra de agressão. O valor do testemunho de Paulus residia não só em seu conteúdo, mas em sua qualidade de testemunha. Como marechal de campo e comandante do 6º Exército, havia estado no centro da maquinaria militar alemã. Seu testemunho não podia ser desconsiderado como propaganda aliada ou testemunhos de segunda mão. Após seu testemunho, Paulus foi retirado discretamente de Nuremberg. Não permaneceu na Alemanha nem teve contato com autoridades de ocupação ocidentais. Foi conduzido pela mesma rota de regresso à União Soviética, sob o mesmo nível de custódia. A sua chegada foi relocado no campo de Voikovo, onde continuou sob vigilância do NKVD. Não se lhe permitiu fazer declarações públicas nem comunicar-se com meios de comunicação. Seu papel no tribunal foi registrado oficialmente e as transcrições de seu testemunho foram arquivadas pelo Tribunal Militar Internacional. Seu comparecimento concluiu sem oferecer-se-lhe residência permanente na Alemanha nem garantias de libertação imediata. O testemunho de Paulus em Nuremberg representou o ponto culminante de sua transformação de marechal do Reich a testemunha contra o regime que havia servido. Sua aparição no tribunal não só proporcionou evidência crucial para a acusação, mas também simbolizou o colapso moral da liderança militar alemã e sua disposição a enfrentar a verdade sobre as ações do Terceiro Reich. O exílio de um vencido, à sombra de Stalingrado em Dresden. Após quase uma década sob custódia soviética, Friedrich Paulus foi libertado oficialmente em outubro de 1953. Sua saída formou parte de uma série de anistias priorizadas após a morte de Stalin em março desse ano. O governo da URSS emitiu um comunicado conjunto com as autoridades da RDA, anunciando seu traslado por razões médicas e humanitárias. No dia 1º de outubro de 1953, Paulus cruzou oficialmente a fronteira para a Alemanha Oriental. Foi recebido por um reduzido comitê do Ministério de Segurança Estatal e trasladado diretamente a Dresden. Não houve cerimônia pública nem reconhecimento oficial. Sua chegada se manejou com discrição e controle institucional estrito. Sua libertação antecipada, 2 anos antes da repatriação dos últimos prisioneiros de guerra alemães, respondia tanto a considerações propagandísticas como a sua utilidade para o regime comunista. Paulus representava um símbolo vivente da transformação ideológica. O marechal do Reich, convertido em crítico do militarismo alemão. Foi-lhe atribuída uma moradia oficial em Dresden-Blasewitz, uma zona residencial reservada para pessoal de confiança do regime. O edifício estava equipado com sistemas de vigilância interna, microfones ocultos em salas e telefones intervindos pela Stasi. Todo visitante devia informar sua consulta 3 dias antes.
Cada chamada telefônica era gravada e cada saída da moradia requeria autorização expressa, monitorada pela polícia política. O Ministério para a Segurança do Estado, conhecido como Stasi, havia sido fundado em 1950 seguindo o modelo do KGB soviético. Para 1953, quando Paulus chegou à RDA, a organização já havia desenvolvido um dos sistemas de vigilância mais penetrantes da história. A Stasi buscava saber tudo sobre todos, empregando técnicas que incluíam escutas telefônicas, vigilância acústica de salas, espionagem postal e inclusive a recolha de amostras de odor corporal para treinar cães rastreadores. A vigilância da Stasi não cessou em nenhum momento durante a residência de Paulus em Dresden. Informes internos indicam que suas cartas chegavam abertas ao destino, depois de serem lidas e catalogadas por agentes. Cada consulta médica era informada à segurança estatal. Qualquer contato com o exterior, tanto particular como institucional, requeria aprovação prévia. Sua saúde foi gerida exclusivamente por médicos designados pelo Ministério da Saúde. Os métodos da Stasi incluíam o uso de colaboradores não oficiais infiltrados em todos os níveis da sociedade. Para 1989, a organização empregava aproximadamente 91 mil pessoas de tempo completo, assistidas por 170 mil colaboradores não oficiais, o que representava um de cada 63 habitantes da Alemanha Oriental. No caso de Paulus, seu status especial como ex-marechal requeria vigilância constante, tanto por seu valor simbólico como pela possibilidade de que contatasse com elementos ocidentais. A começos de 1954, Paulus foi contratado pelo Instituto de História Militar de Dresden, dependente do Ministério de Defesa da RDA. Seu título oficial era Assessor Científico à frente da seção de História Tática. Esta instituição formava parte do complexo educativo militar, que incluía a Academia Militar Friedrich Engels, estabelecida como o centro de ensino militar mais alto da Alemanha Oriental. Wilhelm Adam, seu antigo ajudante de campo em Stalingrado, havia assumido o cargo de comandante da Universidade Militar após converter-se em ministro de Finanças do Estado da Saxônia, depois de 1945. A presença de Adam facilitou a integração de Paulus no sistema acadêmico da RDA. Ambos veteranos de Stalingrado trabalharam juntos na construção de uma narrativa oficial sobre a guerra que servisse a propósitos ideológicos do regime comunista. Paulus dirigia um pequeno grupo de trabalho chamado Centro de Investigação de História da Guerra, que eventualmente se converteu na base do Instituto de História Militar da República Democrática Alemã, renomeado em 1972. Suas tarefas incluíam redação de memórias militares e análise de campo referentes a Stalingrado, participação em seminários com acadêmicos e oficiais militares e supervisão editorial de publicações sobre a narrativa da derrota alemã e a atuação do Exército Vermelho. Desde 1954, Paulus dava conferências na Universidade Militar após seu regresso do cativeiro. Suas apresentações se centravam em análise técnico-militar da Batalha de Stalingrado, evitando interpretações políticas controversas ou críticas ao sistema soviético. A Academia Militar tinha status universitário na Alemanha Oriental e outorgava títulos acadêmicos como científico militar diplomado, engenheiro diplomado, científico social diplomado e professor diplomado. Seus artigos apareceram na revista oficial do Instituto, ainda que sempre revisados por historiadores oficiais do partido. O conteúdo se enfocava na análise das falhas estratégicas alemãs na frente oriental, apresentando a superioridade tática soviética como resultado inevitável da superioridade do sistema socialista sobre o capitalismo fascista. O regime comunista aproveitou a notoriedade de Paulus por seu passado militar e seu papel propagandístico durante a guerra. Em 1954, apareceram fotografias oficiais onde se via Paulus visitando escolas de Dresden, participando em reuniões acadêmicas ou compartilhando atos com oficiais civis. Uma fotografia particular o mostrava numa conferência de imprensa em Berlim Oriental em 1954, onde apareceu como símbolo da transformação ideológica. As imagens foram distribuídas em imprensa controlada e cursos de história militar, apresentando Paulus como exemplo de reconciliação que renunciava ao militarismo e abraçava a paz social.
Sua figura se utilizou para demonstrar que, inclusive, os mais altos comandantes alemães haviam reconhecido a superioridade do sistema socialista e a legitimidade da divisão da Alemanha. No entanto, sua figura nunca foi utilizada para fins dissidentes nem em manifestações políticas. Sempre permaneceu dentro do marco controlado pelo aparato estatal. O regime da RDA era cuidadoso de não permitir que Paulus desenvolvesse uma plataforma política independente que pudesse escapar a seu controle. Apesar do controle estatal, Paulus manteve contato limitado com outros veteranos alemães residentes na RDA. Em 1954, participou numa reunião que buscava aproximar veteranos de ambas as Alemanhas como meio para melhorar as relações entre as duas partes divididas do país. A iniciativa formava parte de esforços mais amplos para estabelecer diálogo entre as duas Alemanhas, mas não prosperou devido às tensões escalantes da Guerra Fria. Paulus expressou publicamente sua visão sobre a reunificação alemã numa conferência em Berlim Oriental no dia 2 de julho de 1953, pouco depois de sua chegada. Nessa ocasião, chamou a eliminação das barreiras que recentemente se haviam formado entre a Alemanha Ocidental e Oriental, referindo-se não só às barreiras físicas, mas também às divisões psicológicas, ideológicas e políticas. Os segmentos da Stasi resultaram em arquivos extensos que ainda existem nos arquivos estatais de Dresden. Os documentos revelam o nível de controle exercido sobre cada aspecto de sua vida cotidiana, desde seus hábitos alimentares até suas leituras e correspondência pessoal. Os agentes registravam informação aparentemente trivial, horários de refeição, frequência de passeios, livros lidos e inclusive expressões faciais durante conversas. Esta documentação meticulosa era característica do sistema de vigilância da Stasi, que recopilava informação banal junto com inteligência potencialmente relevante. O objetivo era criar um retrato completo da vida do sujeito para detectar qualquer desvio dos padrões estabelecidos ou sinais de deslealdade ao regime. Seu estado de saúde começou a deteriorar-se progressivamente a meados da década de 1950. Em 1956, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que afeta os neurônios motores. O diagnóstico se manteve em segredo, conhecido só por círculos médicos oficiais e alguns funcionários de segurança. A doença, também conhecida como doença de Lou Gehrig, causou uma paralisia progressiva que limitou severamente sua mobilidade durante seus últimos meses. A atenção médica que recebeu foi proporcionada exclusivamente pelo sistema de saúde estatal, com médicos designados especificamente para seu caso. Qualquer informação sobre sua condição era reportada regularmente às autoridades de segurança como parte do protocolo de vigilância contínua. No dia 1º de fevereiro de 1957, Friedrich Paulus faleceu aos 66 anos em sua residência de Dresden-Blasewitz, após meses de luta contra a esclerose lateral amiotrófica. Sua morte ocorreu exatamente 14 anos e um dia depois de sua rendição em Stalingrado, uma coincidência que não passou despercebida para os observadores históricos. O funeral transcorreu sem publicidade oficial. As autoridades da RDA manejaram o evento com a mesma discrição que havia caracterizado sua vida na Alemanha Oriental. Seguindo sua última vontade, seus restos foram enviados à Alemanha Ocidental para serem inumados junto à sua esposa, Constance Helena, que havia falecido em 1949 enquanto ele permanecia em cativeiro soviético. O traslado foi coordenado oficialmente pelas autoridades da RDA e da República Federal Alemã, demonstrando que, inclusive na morte, os aspectos diplomáticos de seu caso requeriam negociação entre os dois estados alemães. Sobre sua tumba em Baden-Baden figura unicamente seu nome, data de nascimento e morte, sem menções políticas nem militares. O ato foi restrito a familiares próximos e não ultrapassou o âmbito privado.